Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, que na verdade já é a nossa segunda aula. O tema de hoje é um tema muito interessante: atualidades. Todo concurso, toda a prova do Enem, ele vai ter questões que vai falar muito sobre atualidade. Mas aí talvez você se questione, você talvez se pergunte, o que é atualidades? No vídeo de hoje eu separei 10 temas que provavelmente vai cair em algum concurso, algum Enem, seja esse ano ou ano que vem. Claro, isso não significa que eu vou dar aqui para vocês o tema que vai estar lá na prova, porque ninguém sabe. Mas sim, eu vou dar um tema principal, onde vocês podem estar adquirindo mais conhecimento, pesquisando mais, para estar melhorando o seu aprendizado, o seu conhecimento, para que no dia do seu concurso, no dia que você for fazer a sua prova, você possa tirar a maior nota possível. Eu vou agora falar logo sobre os 10 temas, e em seguida eu vou conversar um pouquinho sobre cada um deles de forma bem simples, rápida e prática, para ilustrar para vocês o quão importante a gente conhecer esses assuntos. O primeiro ponto que eu separei foi sobre guerra na Ucrânia, o segundo, Covid-19, terceiro, incêndio na Europa, o quarto, varíola dos macacos, o quinto, dengue, o sexto ponto, insegurança alimentar. O sétimo, inflação. O oitavo, desastres no Brasil. O nono, vacinação em geral. E por último, o 10º ponto é o desmatamento. Todos esses temas aqui são temas que provavelmente vai cair, né, em algum concurso ou no Enem. E ele pode ser pedido ou até mesmo falado de uma forma que você nem saiba. Ou, por exemplo, de uma forma que na sua mente, na sua concepção, você não pensou dessa forma. Mas então vamos lá, né? Vamos saber um pouquinho sobre cada um desses pontos e algumas informações importantes que você, como estudante, deve saber para que você possa vir estar dando sucesso aí na sua prova. A primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a guerra na Ucrânia, né? Com certeza, se você assiste jornais ou se você está muito ligado às redes sociais, né? Você com certeza já ouviu falar muito sobre essa guerra, sobre essa invasão que é da Rússia na Ucrânia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Um ataque, né, que, como os russos chamam, é uma operação especial. Então, né, desde o começo, né, dessa guerra na Ucrânia, a gente viu muitos problemas acontecer, como, por exemplo, a inflação altíssima no mundo todo. Também vimos pessoas que migraram de suas regiões, de suas casas, da cidade onde elas moravam para outras cidades ou até mesmo para fora do país. Inclusive, teve muitas pessoas que vieram aqui para o nosso país, para o Brasil. Então, isso, nessa guerra, ela não apenas puxou um ponto, né, do planeta Terra, que foi a Ucrânia em si, mas sim o mundo como um todo. Todos foram afetados, de forma direta ou indireta. Uma coisa também que eu achei muito interessante, quando eu pesquisei ainda mais um pouco sobre essa guerra para trazer aqui para vocês, é o interessante, ó, o preço de referências globais, né? Ou seja, os preços globais das coisas aumentaram muito. Um exemplo disso é os barris de petróleo. Eles foram para US$ 110. Isso é o maior em 8 anos. Esse valor nunca tinha chegado tanto assim em um período de tempo, não é tão curto. Então, isso aí abalou muitos mercados, muitos países, e esse preço chegou a todos nós, né? Com essa guerra também na Ucrânia, surgiu, né, refugiados, como eu falei agora há pouco, e também houve o alerta, e estamos ainda nesse alerta, né, de forças nucleares, ou seja, armas nucleares. Então, o mundo está em alerta com isso. Então, uma guerra causou todos esses problemas. Ou seja, um assunto só, né? Guerra na Ucrânia, a gente já pode, né, englobar todos esses pontos, todos esses temas. Então, já é um tema que você pode estudar aí e estar se aprofundando ainda mais nesse tema. O segundo tema é a Covid-19. Já estamos, né, há 2 anos e meio nessa pandemia. Alguns países já estão tendo outras ondas de contágio, como não teve antes da pandemia, né, logo no início da pandemia, para assim melhor dizer. E tem países também que estão tendo recordes de mortes, recordes também de casos por dia. Então, houve, né, também está tendo esse alerta, né? O mundo está em alerta, porque a gente sabe que ao passo que
essa pandemia, né, ela vai se estendendo, após que novas pessoas vão se infectando, a possibilidade de surgir outras variantes é mais forte. Hoje, inclusive, né, a vacinação ela precisou ser alterada, né? As pessoas hoje já estão tomando terceira dose, quarta dose de reforço, e nós não sabemos até hoje, nesse exato momento, quantas doses mais teremos que tomar para poder reforçar nosso sistema imunológico. Mas é uma coisa que afetou muito, né, o mundo inteiro. E o Brasil, como um peso, né? Eu separei apenas aqui alguns dados para a gente analisar bem. Só no Brasil, até o dia de hoje, até essa data, foi 677.213 óbitos, desde o começo dessa pandemia. E o número de casos ultrapassou 33 milhões e meio. Então, com certeza, esses dados, né, são dados realmente muito fortes para um país, né? Um país que é tão gigante, mas também que infelizmente teve muitas vidas perdidas para a Covid. Então, é um tema também muito atual que eu sugiro que você estude mais sobre esse assunto também. O terceiro ponto é sobre incêndio na Europa. Durante, né, uns 15 dias, mais ou menos, uma semana, isso vem se intensificando cada vez mais, mas eu trouxe também alguns dados interessantes sobre esses incêndios na Europa. Por exemplo, os países da Espanha, França e Portugal tiveram mais de 1.000 mortes com base em incêndios, ou seja, essas mortes foram recorrentes a incêndios. Realmente é um número muito triste, e teve lugares como Paris que chegou a 40 graus, imagine só. Então, aí, ó, não tem noção, a gente já consegue ver não só o incêndio em si, mas também a mudança climática no mundo. Outro tema que sempre vai estar atual e que cai muito em concursos. Então, você já pode estar dando uma pesquisada a mais nesses pontos aí. O quarto ponto é a varíola dos macacos. Agora, recentemente, no último sábado, no dia 23 de julho de 2022, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fez a seguinte declaração. Ela fez uma emergência de saúde pública de importância internacional. Ou seja, a varíola dos macacos, ela está, sim, hoje em importância. Ela merece, sim, ser levada, né, a um grau importante dos países. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, está com um número, por exemplo, alto já de casos confirmados. Já passamos hoje do dia, eu vou até confirmar a data para vocês, no dia 26 de julho, já passamos de 800 casos de varíola do macaco, aqui apenas no nosso Brasil, no nosso país. Então, é um tema também, né? É um tema até recente, porque isso não vem por muito tempo, surgiu, né? Essa varíola dos macacos, na verdade, já existe, mas esse surto, ele é recente. Então, é um tema também bem atual que você pode estar se aprofundando ainda mais nesse assunto. Outra informação também muito importante, né, para você estar sabendo mais sobre a varíola dos macacos é o seguinte, é a forma de contaminação. A varíola dos macacos, a forma, né, como ela é transmitida é pelas seguintes formas. É o contato próximo, né, com outra pessoa que esteja com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e também bactérias contaminadas, como, por exemplo, roupa de cama. Então, é dessa forma que acontece o contágio, né, da varíola dos macacos. Vamos agora falar sobre o quinto ponto, que é a dengue. Infelizmente, no nosso país, apenas nos primeiros 6 meses, nós já tivemos um aumento de 130% do número de mortes. Só trazendo aqui um gráfico, né, umas informações interessantes para vocês. Olhe só os dados que o Brasil teve apenas nos primeiros 6 meses desse ano de 2022. Teve 585 óbitos e mais de 1.134.000 casos de dengue confirmados. Realmente é um número assustador, não é mesmo? E isso são os casos que são confirmados. Fora aqueles que, né, não conseguem ser feitos testes, aquelas pessoas que conseguem ali mesmo se tratar em casa e não chegam a fazer esses exames. Então, provavelmente o número seja ainda muito maior do que esse aqui. Vamos agora para o sexto ponto. O sexto tema que eu separei é o seguinte, é a insegurança alimentar. Infelizmente também, né, isto está virando, né, uma notícia internacional e também em todos os jornais, se você assistir, né, sempre jornais ali com frequência, tanto de manhã como à noite,
você sempre vai ver alguma reportagem falando sobre a fome no Brasil. E isso, infelizmente, é uma realidade nossa próxima. Olha só que dados que a ONU ela disponibilizou. Ela falou que 61 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar. Ou seja, eles não sabem exatamente com certeza se vai ter um alimento no dia seguinte ou até mesmo se vai ter uma refeição para aquele mesmo dia mais tarde, por exemplo. Se você tomou seu café, você não tem certeza se à noite você vai ter algo para comer. Então, é uma insegurança alimentar que está afetando milhões de brasileiros e muitas vezes a gente não tem nem noção da grandeza desse número. E desses 61 milhões, infelizmente, 15,4 milhões de pessoas passam fome. Então, realmente é algo muito triste, é algo devastador. Eu mesmo, particularmente, eu fico muito triste quando eu vejo isso no jornal. Eu até prefiro não ficar olhando tanto, porque são notícias que nos causam muita dor, muita tristeza. Mas é uma realidade e a gente precisa saber dessa realidade. Então, aconselho também a você a pesquisar mais sobre esse assunto da fome, ou especificamente da insegurança alimentar. Eu falei aqui, né, eu foquei apenas no nosso país, no Brasil. Mas no mundo, estima-se que 30% da população também está nessa situação. Então, realmente é uma coisa lamentável, é uma coisa muito triste. O sétimo ponto que eu separei é o seguinte, a inflação. Isso aí também está escancarado para todos nós, né? O preço dos alimentos, o preço da gasolina, o preço de tudo aumentou. E isso realmente no nosso país foi uma coisa muito grande. Eu vou falar os dados também de hoje, mas talvez durante, né, um tempo esses dados vai mudar e talvez quando você for assistir esse vídeo o dado já seja diferente. Mas hoje o Brasil ele está com 11,7, né, da sua inflação. Imagine, 11,7%. Isso é um número muito alto. E esse número ele foi puxado por quais coisas? Pelo preço do combustível, pela energia e também pelo alimento. Isso aí é visível, né? A gente pega um alimento que antigamente a gente comprava por R$ 3, R$ 2, como por exemplo, eu vou citar aqui apenas um alimento, o leite. O leite, a gente encontrava o leite de R$ 2,80, R$ 3. Hoje o leite está na casa dos R$ 8. Imagine, olha a diferença, R$ 8. Eu aceitei apenas um exemplo, que foi do leite. Mas tem muito mais, né? A própria gasolina é um exemplo. Ó. Teve lugares que a gasolina passou de R$ 8. Então, realmente é um valor, né? Que a gente sente a diferença. A gente vê que realmente a inflação ela está fazendo a diferença negativa. O oitavo ponto, que eu também separei, que é um tema que cai também muito em concurso, em provas, é o seguinte. É o tema de desastres no Brasil. Infelizmente também, né, eu posso dizer que no final do ano passado até o meio desse ano, de 2022, o Brasil teve vários desastres naturais, como, por exemplo, enchentes, deslizamentos de terra, também frentes frias muito intensas, onde pessoas morreram de frio. Como, por exemplo, eu vou citar só aqui alguns exemplos, né? Tivemos o grande desastre lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde muitas pessoas morreram, mais de 230 pessoas morreram. Temos também, agora recentemente, eu moro aqui na Bahia, aqui perto teve um desastre muito grande também, em Alagoas, Pernambuco. Aqui também na própria Bahia, na minha cidade, teve uma chuva que há mais de 30 anos a cidade não tinha um volume de chuva tão assim forte em tão pouco tempo como teve. Então, realmente, esses desastres eles vêm ficando cada vez piores e em lugares diferentes do Brasil que antes a gente não via com tanta frequência assim. Esse também é um ponto que você deve estudar para se manter bem atualizado do momento. E eu estou falando aqui apenas do Brasil, mas se a gente for olhar o mundo, né, como um todo, são inúmeros desastres naturais, desastres ambientais, que não dá nem para a gente falar. Se a gente for falar aqui, vai levar horas e horas explicando. O nono ponto que eu decidi falar um pouquinho foi sobre a vacinação. Infelizmente, a nosso país, né, chegamos a um patamar onde as pessoas não estão voltando para tomar as doses de reforço da Covid-19 e também uma população não também voltou para tomar apenas a segunda dose da vacina, ou pelo menos uma dose. E a gente sabe que isso é muito importante, não só para a prevenção da doença da pessoa em si sozinho,
mas também para o coletivo. E eu vou chamar aqui agora a atenção não só para a vacinação da Covid-19, mas também para outras vacinas, principalmente as crianças. Muitos pais, né, durante esses 2 anos de pandemia, muitos pais ficaram com medo de levar os filhos para tomar as vacinas, né, por conta de ter o contato realmente ali no posto. Isso é compreensível. Mas olha só, as vacinas que estão hoje tendo a baixa adesão. A vacina da Covid-19 e as suas respectivas, né, doses de reforço. Também a influenza, a BCG, a tríplice bacteriana, a hepatite B e a poliomielite. Infelizmente, né, já foi constatado que está tendo uma baixa adesão da população para com essas vacinas. Inclusive, a vacina da influenza da gripe, né, como muitas pessoas, né, falam, a vacina da gripe, ela é específica para um grupo de pessoas. Mas como não foi atingido, essas vacinas elas foram disponibilizadas. Inclusive, até tomei ela semana passada. Mas é muito importante também, né, se manter atualizado sobre esse assunto, porque é um assunto atual. E é um assunto que talvez, certamente, caia numa prova e seja algumas perguntas técnicas, algumas perguntas mais elaboradas, que se você estudar bem esse assunto, a chance que você vai ter de ter uma nota maior na sua prova é muito boa. E por último, eu separei aqui o tema, né, o 10º, que é o desmatamento. Infelizmente também, aqui no nosso país a gente está vendo isso cada vez com mais frequência e também com mais grandeza, né? Separei também aqui, né, com base na pesquisa, quais são as coisas que contribuem para esse desmatamento, que é o quê? A agropecuária, o garimpo ilegal, a expansão urbana, também a mineração e outros, né, que é acidentes, o próprio desmatamento do homem mesmo para com a natureza. Então, são outros pontos também que entram nesse gráfico e que causam muito desastre aqui no nosso país. Eu vou falar apenas do estado da Bahia, né? Eu moro no estado da Bahia e, infelizmente, o estado da Bahia é o quinto estado que mais desmatou, né, a floresta. Um dado interessante diz o seguinte: 417 hectares de terra são queimados por dia, são desmatados por dia. É o que vale a 400 campos de futebol. Olhe esse número, imagine, 400 campos de futebol por dia, apenas na Bahia. Realmente, quando a gente vê esses gráficos, dá muita tristeza, né? Então, é importante que você realmente saiba desses assuntos, pesquise mais sobre eles. Eu trouxe apenas aqui um resumão mesmo, como eu falei, né? Um resumo para vocês terem um norte de como vocês podem estar estudando ainda mais e procurando mais conhecimento nessas áreas aqui específicas. Tem muitas outras áreas também, mas se a gente, né, fosse falar que seria muito tempo, mas essas informações aqui, esses 10 temas, eu achei os temas mais principais, também mais atuais, que interessantes para você que vai fazer concurso, Enem, tá certo? E é isso aqui. Como eu falei no início do vídeo, esse foi o nosso segunda aula, nosso segundo encontro aqui. A aula de ontem já está disponível, que é sobre direito administrativo e constitucional, que são assuntos também muito importantes que você deve saber. Você como, né, um cidadão, você deve saber dos seus direitos, tanto administrativo como também constitucional. E também amanhã vai ter outro vídeo novo. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo. Quando você assistir, possa ser que os outros vídeos dessa sessão já estejam todos, né, já postados aqui. Se não, você pode ficar aqui atento que nos próximos dias vai estar disponíveis, tá certo? Você pode assinar, até ativar o sininho aqui para ficar por dentro das informações quando o vídeo ele for lançado. Eu espero que você goste muito desse conteúdo. Eu desejo sucesso para você na sua prova, uma boa nota. Também compartilhe aqui embaixo o que você achou interessante. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você tem certeza que vai gostar muito desse assunto. Curta para que eu possa saber que você gostou. Inscreva-se aqui no canal para estar por dentro de outras informações. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. Um abraço e até a próxima.